confesso que é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta tarde. Estou muito contento em estar com vocês nesta tarde. Deve ser a quarta ou quinta vez que você me interpreta, né? Não, eu penso que é a quarta ou a quinta vez que este chaparrito me interpreta. Habla por mim. Se houver algum erro, não é meu, é dele, tá? Se houver algum equívoco, não é meu, é de ele. Na verdade, eu quero também parabenizar o pastor dessa igreja. Eu quero reconhecer o trabalho do pastor desta igreja, felicitá-lo, que com muita coragem convoca esse povo maravilhoso que tem dado uma demonstração, que ha convocado todos vocês, que han demonstrado uma vontade imensa de buscar e saber aquilo que Deus tem para cada um nesse lugar. He visto que há desejo muito grande em el coração de vocês em conhecer, em buscar conhecimento. Lo veo e puedo sentir que há isto em vocês. Antes de entrar no tema propriamente dito, antes que entremos e toquemos os temas que temos que tocar, eu quero fazer menção de duas passagens bíblicas. Eu quero mencionar para vocês dois textos bíblicos que está acontecendo justamente aqui, que está sucedendo agora aqui entre nós outros. Por muito tempo eu lecionei em faculdades teológicas. Por muito tempo eu fui maestro em universidades teológicas. E uma coisa que para mim é fundamental é essa interação entre quem fala e quem ouve. Para mim, como maestro, é muito importante compartilhar a interação entre o maestro e os estudantes da palavra. Então, possa ser que em algum momento eu peça para que todos leiam em uníssono o que está aqui na tela em relação a um texto. Então, prepare-se, porque em qualquer momento eu posso pedir que todos vocês leiam o texto que vai aí na pantalla pequena, para que todos leiam juntos. Ok. Vou fazer um teste para ver se todos estão atentos ao que eu estou falando. Vamos ver se todos entenderam bem este portunhol do chaparrito José Carlos. Vamos ver. Por favor, coloque o telefone, o caderno, alguma coisa em cima da cadeira ou em cima da perna. Deixe as mãos livres. Deixa tus manos livres, ponga sobre a silla ou o piso tu teléfono, tu iPad, iPhone, iVai, iFui, tudo que há. Muito bem. Muito bem. Ok, manos livres? Manos livres. Eu sinto em minhas mãos. Levante as mãos. Isso. As duas, isso, as duas. As duas. Ou ele é mal, ou ele é peste. E eu vou contar 1, 2, 3. Você pá, ok? 1, 2, 3. Vamos lá. É um teste. 1, 2, 3. Não, tem que ficar mais uniforme. Pá, não, pá. Juntos. 1, 2, 3. Casa. 1, 2, 3. Para terminar. 1, 2, 3. Bueno. Muito bom. Vamos lá. Arriba. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo de número 4, o verso de número 6. Está na tela? Oséias 6. Oséias, profeta menor, capítulo 4, versículo 6. Não há Oséias aí na Bíblia de vocês? Aqui, já está na tela? Sim, já está aí. 1, 2, 3, pode ler. Ok. Vocês leram que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eles entenderam. Entenderam? Sim. Ok. Mi pueblo ha sido destruído porque les hace falta conocimiento.
Então- Ahora no entenderam, viram? Ok. Ahora Então nós já queremos dar uma demonstração que aqui em Medellín, nessa igreja, esse versículo não se encaixa. Yo quiero declarar, y por lo que he visto, que este texto de Oséias 4:6, acá en Medellín, nesta iglesia, no funciona. Porque estamos em 2 dias diretos Estamos hace casi 2 días falando a mesma coisa e o povo aqui permanece. hablando lo mismo y ustedes siguen ahí, escuchando. O outro texto que eu quero deixar claro está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos a 1 de Coríntios capítulo 3, el verso de número 11. Primera carta de Pablo a los hermanos en Coríntios, capítulo de número 3, el verso de número 11. Está aqui. Já. 1, 2, 3. Pode ler. Leia, pode ler. Maravilha! Ninguém pode pôr outro fundamento do qual já foi posto, no qual chamamos Jesus Cristo. Não se pode poner outro fundamento além de lo que já está puesto, que é Jesus, el Cristo. Amém? Não se pode poner outro. E eu quero deixar claro que essa visão maravilhosa que Deus dera ao pastor Cho, Eu quero aclarar para vocês e reconozco que a visão que Deus ha dado ao pastor Show não é nada novo. não é nada novo. A verdade é que nós deixamos de pregar esse foco de Jesus, o Cristo. É verdade que nós nos alejamos deste tema principal de predicar este tema que Jesus é o Cristo. E aí começamos a trazer uma série de mensagens de caráter motivacional. E começamos a introduzir à igreja mensagem de caráter motivacional. Isso tem muito no Brasil. Isto há muito aí em Brasil. Que você vai receber um dente de ouro, Que você vai receber muitos milagres, uma moeda de ouro. que você vai ter carro, vai ter casas, que você vai ter uma série de coisas. Que você vai ter carro, casa, quantidade de coisas materiais. E perdemos justamente o foco que é falar de Jesus, o Cristo. E se diluiu a mensagem de predicar que Jesus é o Cristo. A gente observa que todos que passaram aqui, de ontem até hoje, eles falam o mesmo tema, a mesma coisa e com o mesmo objetivo. Todos os que me antecederam predicaram o mesmo tema, o mesmo foco, o mesmo propósito, todos eles na mesma direção. E quando eu vejo um povo que se dispõe como vocês, ontem e hoje, para estar aqui, Quando miro um povo como vocês, ayer e hoje, escutando o mesmo todo esse tempo, eu percebo que Medellín será incendiada com a glória de Deus em falar de Jesus é o Cristo. E eu quero predicar nesta tarde. eu quero seguir predicando nesta tarde. pero miro que vocês estão compreendendo bem o português, né? Amém? La unción de las lenguas vino sobre vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Que horas comecei rapidinho? 3h15, faz de conta que foi 3h15. Ok. Até Ok. 15. Ok, Sei ok. lá. Né? Por favor, abra sua Bíblia. Vayamos, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículos 13 ao 19. nos versos 13 a 19. Los que encontraram digam amém. Amém. Los que não digam ai. Vamos esperá-los. Já está aí na pantalla, né?
pero yo prefiero leer en mi traducción, que es NVI. Escuchen bien. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te le reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Essa confissão de Pedro, esta afirmação, esta confissão de Pedro, é um clássico no Novo Testamento. É um texto clássico dentro do Novo Testamento. Mas antes de discorrer sobre esse texto, antes de nos aprofundizarmos nesse texto, você pode perceber no versículo 13 que, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, você pode mirar que o verso 13 deixa claro: quando chegou a la região de Cesareia de Filipo, Jesus perguntou a seus discípulos. Cesareia de Filipo, repita. Cesareia de Filipo. Repete, por favor. Mais uma vez? Mais forte. Muito bueno, muito bueno. Sim, há uma parte histórica que meu amigo pastor Orlando fez. Eu faço questão que você possa pontuar isso, ok? Você que tem caneta. O pastor Orlando hizo um relato histórico deste verso, e eu quero reafirmá-lo, e me gostaria que vocês apontaram aí, agarra sua pluma e haga a anotação de lo que vou compartilhar para vocês agora. Esta região chamada Cesareia de Filipo, esta região chamada Cesareia de Filipo, originalmente se chamava Amava Paneias. Originalmente era Amarra Paneias. Amarra Paneias era seu nome original. Era um lugar de muita idolatria. Era um sítio onde a idolatria imperava. Onde foi edificado um templo a um deus grego. Onde se edificou um templo a um deus grego. Já no Velho Testamento, em el Velho Testamento, essa região se chamava Baal-Gad. Em el Velho Testamento, esta região se chamava Baal-Gad, que era regiões importantes para adoração a Baal. Era a região importante onde se adorava Baal. Já na época de Roma, na época romana, o imperador romano Filipe Herodes, o imperador romano, se uniu ao homem chamado César Augusto. Hizo uma aliança com César Augusto para dar nome a esta região, para cambiar o nome desta região. Por isso se chama Cesareia de Filipo. Por isso seu nome é Cesareia de Filipo. Infelizmente Israel seguidamente acabava adorando a outros deuses. Terminava entrando por el caminho da idolatria. Porque esta terra chamada Cesareia de Filipo, esta terra chamada Cesareia de Filipo, na verdade, o nome dela era Canaã. Em verdade, seu nome real era Canaã. O nome da promessa, o lugar da promessa. O lugar da promessa. E justamente quando Jesus Cristo chega nessa cidade, e quando Jesus el Cristo chega a esta região, a esta cidade, ele faz uma pergunta. Ele faz esta pergunta: quem dizem os homens que sou? Quem dizem os homens
que soy yo. Os discípulos disseram, primeiro, Los discípulos primeramente dijeron, uns dizem que tu és João Batista. unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Por que João Batista? ¿Por qué Juan Bautista? Porque João Batista era um profeta muito importante. Porque Juan Bautista era un profeta muy importante. A Bíblia diz que nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. La palabra de Dios nos revela que el profeta nacido de mujer, nunca hubo un hombre tan importante como él. Teve um momento que os fariseus estavam rodeando a João Batista, demonstrando a importância que ele tinha. Los fariseos estão aí al lado de Juan Bautista, reconhecendo a importância de él en este cenário. Eles diziam, João Batista sim, esse é o profeta. Eles diziam, Juan Bautista, sim, este sim é profeta. Só que no capítulo 3, versículo 30 de João, narra a defesa de João Batista. Em el capítulo 3, verso 30, Juan narra sua defesa neste momento. João Batista, ao olhar aquela fala, ele diz, é necessário que ele, Cristo, cresça e que eu diminua. Então ele faz essa declaração para aclarar, é necessário que eu diminua e que ele, Jesus del Cristo, cresça. Por que João Batista? Porque foi João Batista que também profetizou. Por que João Bautista? Porque foi ele mesmo que hizo a profecia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que quita o pecado da humanidade. E depois eles disseram, falam também que tu és Elias. E eles também disseram a Jesus, dizem que tu eres Elias. Um dos maiores profetas do Velho Testamento. Um dos mais grandes profetas do Velho Testamento. Outros falavam, talvez Jeremias. Outros diziam, tu eres quizás Jeremias. Um profeta que se preocupava com a ordem social. Em Lamentações, ele fala com muita clareza acerca dessa situação ao contemplar a dificuldade de Israel. Jeremias toca a parte social. Podemos ver em seus escritos que ele toca a parte social. Jesus ali estava vendo que os próprios discípulos não sabiam quem ele era. Jesus contempla que seus discípulos não sabiam quem era ele. Andava com ele. Estavam com ele, caminhavam com ele. Viu seus milagres. Viram todos os milagros. Vi ele realizar tantas coisas ao mesmo tempo. Viram ele fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas quando ele faz uma pergunta como essa, nenhum deles tinha uma resposta firme em afirmar quem realmente ele era. Pero delante desta pergunta de Jesus, eles que viram todo o que ele hizo, não tinham a resposta correta. Como Jesus Cristo percebeu que todos eles estavam dando uma desculpa evasiva, como Cristo notou, percebeu que eles não teriam a resposta e estavam buscando outras coisas para responder. Ele disse, tudo bem, já que eles não sabem quem eu sou, e vós? E Jesus então mira a eles e diz, eles não têm a resposta, pero ustedes sabem quem sou eu? Essa pergunta é muito séria. Esta é uma pergunta muito séria. Porque ela fala conosco nesta tarde. Também nos toca nesta tarde esta pergunta. Porque tem pessoas que quando tudo vai bem, Cristo é o melhor. Mas quando tudo não vai tão bem, Ele não é tão bom assim. Quando há pessoas entre nós que quando as coisas vão bem, ele está bem com Jesus, mas quando as coisas lhe caem mal, ele já não pensa, já não aciona como deveria ser. Só consegue permanecer firme na igreja, só permanece na casa de Deus quando estão recebendo os benefícios. Cristo não quer ser adorado por aquilo que ele faz. Cristo não necessita e não quer ser adorado por lo que ele hace, mas por aquilo que ele é. Pero por aquilo que ele representa, por aquilo que ele é. E nesta tarde, que tipo de classe nós temos aqui? E eu pergunto, nesta tarde, que classe de pessoas somos nós outros? Você adora Cristo por o que ele faz ou pelo que ele é? Você está cá, adora a Jesus por lo que ele hizo, por aquilo que ele hace ou por aquilo que ele representa, aquilo que ele é? Se você adora a Cristo por aquilo que ele é, por favor, se manifeste com as suas palmas. Se você adora Cristo por aquilo que ele é e representa, eu quero ouvir e escutar um aplauso da parte de vocês.
vós dizeis que eu sou? ¿Quem dizeis vós que soy yo? Parece que eu vejo um grande silêncio entre os discípulos, Yo escucho un gran silencio entre los discípulos, porque ninguém sabia o que dizer para o mestre. eles não tinham a resposta para dar a Jesus neste momento. O medo era muito grande de cometer um erro. Eles tinham um pavor muito grande de equivocar-se neste momento. E diz a Bíblia que Pedro se antecipa e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se antecipa e dá a resposta: Tu eres Jesus, el Cristo, el Hijo de Deus viviente. Percebam que não foi Pedro, por iniciativa própria, que falou tal coisa. Não foi uma iniciativa própria de Pedro, não foi uma iniciativa dele. No versículo 17, por favor, do capítulo 16, versículo 17. O verso de número 17 do capítulo 16 de Mateus. Aí está. Todos lendo, 1, 2, 3. Meu Deus, estamos falando de uma revelação. É incrível, estamos falando de uma revelação. Bem-aventurado és tu, Barjonas. Bem-aventurado eres tu, Pedro Barjonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Porque a revelação não hizo carne nem a sangre. Por que nós estamos aqui em Medellín? Por que nós estamos acá em Medellín? Porque há uma revelação muito viva e muito fresca para cada um de nós. Porque há uma revelação muito viva, muito fresca para cada um de nós que estamos acá. Amém. Aleluia. Uau! Primeiro, meu Deus. Tenho que hacerlo todo. Foi o Espírito que te revelou, por isso você falou. O Espírito te ha revelado, por isso você falou. E quando ele faz essa declaração, eu preciso demonstrar o que os outros pastores aqui também falaram. E quando ele faz essa demonstração, eu sinto a necessidade de explanar um pouco mais como os outros lo fizeram, os que antecederam a mim. Porque Jesus, como o Cristo, ele se torna o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. Jesus, como o Cristo, se revela como verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta e verdadeiro rei. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, verso 6. Por favor. Por favor, vamos. 14, Juan 6. 14, verso 6. Todos leiam. Todos lendo, por 1, favor. 2, 3. Uau! Uau! Aqui está claro como verdadeiro profeta, mas eu vou pedir que você, por gentileza, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, vamos? Aqui está muito claro, pero necessitamos ir para Hebreus capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus. 19 e 20. Versos 19 e 20. Hebreus capítulo de número 9, versos 19 e 20. Capítulo 10. Capítulo 10, versos 19 a 20. Capítulo 10. Aí. 10, 19 e 20. Por favor, pode ler. 1, 2, 3. Assim 20. Por que verdadeiro profeta? Porque então ele é o verdadeiro profeta. Porque ele é o único que consegue levar o homem a Deus novamente. Porque ele é o único profeta que leva o homem a Deus novamente.
Filhinhos, tenhais ousadia para entrar no lugar santo dos santos. Hijitos míos, tenháis ousadia para entrar en el lugar santo de los santos. Como verdadeiro profeta, ele nos conduz no lugar santo dos santos e nos faz próximo de Deus novamente. Como verdadeiro profeta, ele nos introduz delante del Padre e nos hace acercar al Padre nuevamente. Uau! ¡Wow! Como verdadeiro sacerdote, Como verdadeiro sacerdote, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo de número 10, Para ganharmos tempo, quem achar, levante e leia, por el favor. verso 45. Uma pessoa, levante. Qualquer uno de ustedes que tenha el texto, por favor, póngase parado y lea. Marcos 10, 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muito bem. bueno. Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo de número 9, versículo 11 até o 14. el verso de número 11, Hebreus 9, los versos 11 a 14. Por favor, alguém leia. Por favor, la persona que tenga, póngase de pé y lea. Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Sí, hasta el 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos Uau! y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Aleluya. se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Aleluya. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluya. Glória a Deus. Como verdadeiro sacerdote, ele aniquila o pecado. Como sacerdote verdadeiro, ele aniquila el pecado, destruye el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo de número 59, el verso 2. Por favor, eu quero que todos leiam isso. Vamos ler todos juntos entonces. 1, 2, 3. Agora o verdadeiro sacerdote se manifestou. Agora o verdadeiro sacerdote se ha manifestado. Já não há mais separação entre nós e ele. Já não há mais nenhuma separação, divisão entre ele e nós outros. Cristo, verdadeiro sacerdote, aniquila o pecado e faz com que eu me aproxime de Deus novamente. Jesus el Cristo, como verdadeiro sacerdote, elimina, liquida, destruye o pecado e agora está cerquita de nós outros novamente. Ei! O que te separava de Deus, Lo que te alejaba de Deus, caiu por terra. ha caído por la tierra. Porque o verdadeiro sacerdote aniquilou todo o pecado. Aleluya. El verdadero sacerdote aniquiló todo el pecado. Mas como Cristo, Como el Cristo, ele também é o verdadeiro rei. como Cristo, ele es el verdadero rey. 1 João capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de Juan, capítulo de número 3, el verso de número 8. Aí já está na pantalla. 1 João capítulo 3, versículo 8. Já está aí na tela já. Por favor, já está na tela? Sim. Vamos lá, todos lendo. 1, Um, 2, dois. 3. My God!
My God. Quem comete pecado é o diabo. Quien comete el pecado es del diablo. Porque o diabo peca desde o princípio. Porque desde el principio el diablo peca. Para isso se manifestou, Para eso se ha manifestado, para desfazer as obras do diabo. para desfazer, destruir, deshacer las obras del diablo. As obras do diabo estão sendo aqui desmascaradas. El diablo está siendo desmascarado y sus obras acá están siendo desmascaradas. Aleluya. Quem pode dizer que eu sou? ¿Quién dice a ustedes que soy yo? Pergunte a quem está próximo a você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus o Cristo para você? Pregunta quién está cerca de usted. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Pregunta a la persona que está cerca de usted allá. ¿Quién es Jesús? Pregunta para él. ¿Quién es? Para lo que está frente y lo que está atrás. Pregunta a él. Vamos lá, vamos correndo. Vamos seguindo, vamos seguindo. Salvação somente através de Jesus Cristo. Solamente a través de Jesús el Cristo hay salvación. Amén. Na salvação ele resolve todas as coisas. Las cosas todas son solucionadas en la salvación. O problema do passado, El problema de ayer, Satanás é especialista em apontar o passado das pessoas. Satanás le gusta traer a la tona el pasado de la gente. Mas ele também resolve o passado. Mas Jesús resolve el día de ayer, el pasado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo de número 2, Versículo 1. el verso de número 1. Efesios 2, verso 1. Aí está. 1, 2, 3, todos lendo. Amém. Uau! Uau! Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos 8, verso 2. Aleluia. Aí. 1, 2, 3, todos leiam. Aleluia. Aleluia. Aquilo que me aprisionava Las cadenas que me detenían caíram por terra. se fueron al piso, al suelo. Aquilo que o passado gritava contra mim El pasado que era en contra de mí, não tem mais valor. ahora ya no tiene más valor. Porque a lei do Espírito de vida Porque la ley del Espíritu de vida em Cristo Jesus en Cristo Jesús não me livrará. no me librará. Me livra. Me libra. Já me livrou Me hace libre. da Ya me lei do ha libertado. pecado e da Me ha libertado morte. de la ley del pecado y de la Estamos carne. livres. Somos libres. Uau! Aleluya. Soluciona o passado Resuelve el problema de ayer e como também o problema do presente. y el presente también le toca. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, verso de número 2. Por favor, todos lendo. 1, 2, 3. Perceberam? Nos filhos da desobediência. Notar entonces en los hijos de la desobediencia, Não em você, no en usted, porque você é digno porque ahora tú eres un digno que compreendeu que ha sido revelado o chamado el llamamiento e aceitar que Ele, Cristo, é o Senhor. y reconocer que Él, Jesús, el Cristo, es el Señor.
Você não é filho da desobediência? Tú no eres hijo de la desobediencia. Você é filho do Deus vivo? Tú eres hijo del Dios viviente. Mateus 28, 20. Mateo capítulo 28, el verso 20. Por favor, Já está na tela. 1, 2, 3, pode ler. Uau! Perceberam o que nós acabamos de ler? Uau! Notaram o que hemos leído? Ensinando a guardar todas as coisas. Enseñándoles a guardar todas as coisas. É o que estamos fazendo aqui nesta tarde. É o que estamos fazendo acá estes dias, todo e hoje em especial. Lhes ensinando a guardar todas as coisas. Les enseñando a guardar todas as coisas. Essa revelação. Esta revelação. Mas o que é mais importante no versículo 20 O que é mais importante dentro do verso de número 20 é a promessa que ele fez. é a promessa que ele ha hecho a nosotros. Que ela está viva até o presente momento. Que vive e está viva hasta o presente momento. Eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei com vocês todos os dias. Ou seja, se você está alegre, ele está com você. se você está alegre, ele está com você. Se você está triste, ele também está com Se você. estás triste, ele sigue com você. Se você está sendo aplaudido, ele está com você. Se tu recebes aplausos, ele sigue com você. Mas se for vaiado, ele também se encontra com Se você. também a pessoa te rechaça, ele está contigo também. Se você estiver no palácio, ele está com você. Se em el palácio tu estás, ele está em el palácio com você. Se você estiver no deserto, ele também estará com Se você. fores para o deserto, aí também ele está. Se você vai fazer compras, ele vai com você. Se tu vai ao êxito, ele vai contigo aí também. Ao mercado. Uau! Se você vai a uma cerimônia fúnebre, ele também vai com você. Se você vai a um funeral, ele vai contigo ao funeral também. Porque ele prometeu Porque é uma promessa de ele. que ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias estaria ele Uau! com nós, todos os dias. Uau! Aleluia. Problema do passado, El problema del pasado, problema do presente, el problema local presente, mas ele também soluciona o problema do futuro. pero também soluciona el problema futuro. Efésios capítulo 2, Efésios, capítulo de número 2, versículo 6. el verso de número 6. Por favor, 1, 2, 3, pode ler? Ei, esse é o seu futuro. Ei, este é o futuro tuyo. Amén. Amén. Você não compreendeu? Não compreendeu? E nos ressuscitou juntamente com ele. E nos ha ressuscitado juntamente com ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. E nos hizo assentar em lugares celestiales. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Esse é o nosso futuro. Este é nosso futuro. Para confirmar esta palavra, Para confirmar esta palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo de número 3, verso 20. Confirmando esta palavra, Filipenses capítulo de número 3, verso 20. 3, 20. 20, não 15. 3, 20. Aí está. 1, 2, 3, todos lendo. Aleluia. Não, leia de novo, com entusiasmo. Leia novamente com muito entusiasmo. Por mais que você goste de Medellín, Por mais que te guste Medellín, de Antioquia, de Antioquia, do país Colômbia, do país Colômbia, mas a nossa morada eterna nossa morada eterna não é essa aqui. não é acá. Então eu quero que você leia com entusiasmo. Eu quero que com entusiasmo você leia esse texto. 1, 2, 3, leia. Aleluia! Uau! A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador.
En el cielo está nuestra ciudad, donde nosotros esperamos nuestro Salvador. Amém? E agora Jesus volta para o diálogo. E Jesus vuelve a dialogar com eles. Capítulo 16, versículo 17, que nós já lemos. El capítulo 16 de Mateo, verso 17. Volvemos a Mateo, verso 16, capítulo 16, verso 17. Que mostra que foi uma grande revelação. Que nos ensina uma grande revelação. 16, 17 de Mateus, 16, 16, 17. 17. 1, 7. 1, 6, 1, 7. Alguém leia, por favor? Alguém? Aí está. Estamos lá todos lendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então está claro que não faz parte de uma força humana, Não é por força humana, uma capacidade humana, não é a capacidade humana, resultado do intelecto humano. não é o intelecto humano acionando aí. Na verdade, foi uma revelação. Em verdade, é uma grande revelação. Eu estava ontem aqui ouvindo os estudos da pastora Mabel. Ayer eu estava ponendo atenção em la enseñanza de la pastora Mabel, Vendo o quanto ela tem critério naquilo que fala. enquanto ela é criteriosa em lo que habla. E eu fui ali atrás para pegar uma água E eu me fui aí por detrás agarrar um vaso de água. e vi uma cena que me impactou. E uma cena aí me impactou muito. Eu vi pastor Cho sentado Eu vi assentado aí o pastor Cho e a sua bebezinha e sua hijita deitada em duas cadeiras de plástico. acostada em 2 silhas de plásticos. Eu fiquei pensando naquilo. Eu me quedei a pensar, Até onde vai o desejo de alguém para falar desse Jesus ou Cristo? hasta onde uma pessoa pode ter tanto desejo para anunciar que Jesus é o Cristo. Aquilo mexeu comigo. Me tocou lo que vi, a niña deitada sobre a silla de plástico. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer mais. Eu falei para mim mesmo, oh Deus, eu necessito fazer algo mais. Não tinha qualquer conforto ali na cadeira. Não havia conforto nenhum aí em la silla. Ela estava deitada, Ela estava acostada aí sobre a silla. dormindo, e o pai ouvindo a ministração da pastora Mabel. Ela dormia e seu papá, pastor Cho, escutava, oía a enseñanza da pastora Mabel. E eu me perguntei, o que eu tenho que fazer? Eu preciso melhorar, eu preciso me envolver cada vez mais nesta verdade. Eu me perguntei e falei a mim mesmo, eu necessito conhecer mais, eu necessito involucrar-me mais, eu necessito conhecer mais desta revelação, desta palavra. Porque aquela criança ali, o pai olhando aquela criança, ele está dizendo no seu pensamento, não interessa, eu preciso divulgar, eu preciso ensinar essa revelação que Jesus é o Cristo. Aleluia, aleluia. A circunstância, a niña aí acostada sobre a silla, não impede, por lo contrário, reforça o desejo do pastor Cho em anunciar em Medellín e onde quer que seja que Jesus é o Cristo. Por isso que eu acredito que Medellín estará sendo incendiada por esse povo digno que está aqui nesta tarde. Amém? Por isso eu creio que Medellín será queimada por el fuego que está em vossos corações, por vocês que estão acá escutando esta palavra todos estes dias e nesta tarde. Uau! Uau! Bem-aventurado és tu, Barjonas, Simão Bem. Barjonas. Bem-aventurado eres tu, Simão Barjonas. Versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Verso 18, capítulo 16. Aí está. Olha como Jesus compara o que Pedro fez. 18, 1, 2, 3.
A igreja não está sendo edificada em Pedro, A igreja não está sendo edificada em Pedro, sobre Pedro. até porque Pedro, no original grego, significa pedrinha. A palavra Pedro, em seu original grego, quer dizer uma roquita e uma pedra pequenita. Não estamos falando aqui de pedrinha, em si de uma rocha. Não estamos falando de uma pedra, estamos falando de uma roca. E para fazer um comparativo com o que está acontecendo aqui, Mateus capítulo 7, Para trazer luz, miremos capítulo de número 7 de Mateus, versículo 24 ao 27. el verso 24 hasta el 27. Mateus 7, versos 24 a 27. Por favor, pode ler. 1, 2, 3, pode ler. Não há dúvida que essa revelação Não tenho nenhuma dúvida que esta revelação é como um edifício que foi edificado numa rocha. se compara a um edifício construído sobre uma grande roca. Vai bater a tempestade Pode venir as tempestades e ela vai permanecer. e ela vai permanecer. Por que, pastor Marcelo Brunner? Marcelo Bruni, por que então? Porque todos aqui no Novo Testamento tiveram o mesmo objetivo, falando da mesma coisa. Porque em el Nuevo Testamento todos tiveram o mesmo propósito e falaram lo mesmo. Qual era a mensagem que a igreja primitiva pregava? Qual é então a mensagem que a igreja primitiva predicava? Jesus o Cristo. Jesus el Cristo. Qual a mensagem que Pedro pregava? Qual é a mensagem que predicava Pedro? Jesus o Cristo. Jesus el Cristo. Qual a mensagem que Paulo pregava? Pablo predicava que mensagem? Jesus o Cristo. Jesus el Cristo. Qual a mensagem que o jovem Apolo, poderoso em palavras, pregava? Que mensagem Apolo, poderoso em palavras, predicava? Jesus o Cristo. Jesus el Cristo. Então não estamos falando aqui de uma casa feita em cima de poeiras. Não estamos falando então de uma casa construída sobre arena. Estamos falando em casa feita em cima de uma rocha. Estamos falando de uma construção hecha sobre la roca. Vocês me entendem? ¿Me compreendem ustedes? Aleluia. 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 E o que é mais maravilhoso que no versículo 18, Lo que me maravilla lo que está en el verso 18, Jesus diz que esta é a minha igreja. Jesús está hablando, esta es mi iglesia, No capítulo 16 de Mateus. en el capítulo 16 de Mateo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Querido, pode ficar tranquilo, porque por mais que o diabo venha tentar abafar aquilo que Deus tem feito através dessa igreja, Quede-se tranquilo, el diablo pode tratar de impedir el progreso desta revelação, mas não vai dar certo, pero no va a lograr, porque Jesus Cristo fez uma promessa. porque Cristo ha hecho una promesa. E qual foi a promessa que ele fez? ¿Qué promesa entonces es esta? Esta é a minha igreja. Esta es mi iglesia. Ele está dizendo, ela é minha. La iglesia es mía. A igreja é minha. La iglesia es mía. A igreja é minha. La iglesia es E mía. não há demônio E inferno não há que demônio possa que vencer. A vencer mi iglesia. Aleluya. A igreja é dele.
La iglesia es de Él. A igreja não é sua. La iglesia no es tuya. A igreja não é sua. La iglesia no es tuya. Com todo o respeito que eu tenho ao pastor dessa igreja é de Jesus Cristo. Por más yo de respeto que tengo por el pastor, la iglesia no es de Él, es de Jesucristo. Agora, olha que coisa poderosa. Hidalgo, pastor Hidalgo, olha que coisa poderosa. Versículo 19. Pastor Hidalgo, mire que cosa poderosa el verso Pastor do número Orlando, veja 19. isso, olha, veja isso. 19. Toda a igreja, miremos aí o verso 19. 19, vai. 19. Eu quero que você leia com entusiasmo. Se você entender, leia com entusiasmo. Vamos? Sim. 1, 2, 3. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou te dando a chave da porta do céu. La llave de los cielos te entrego a ti. Eu estou te dando a chave. Estoy entregando a ustedes la llave. O que vocês concordarem aqui, Lo que concordarem ustedes acá, eu assino lá em cima. yo lo firmo ahí arriba. O que vocês determinarem aqui, Lo que ustedes confirmarem e determinarem acá, está determinado lá em cima. está determinado aqui arriba. Você entendeu que Ele te deu a chave da porta do céu? Usted lo comprende que Dios te ha dado las llaves de los cielos. Oh, meu Deus! Aleluya. Vamos, eu tenho que correr. Vamos, eu tenho que correr. Vamos. Vamos, que tengo que correr. Jesus é o Cristo. Jesús es el Cristo. Tema da Bíblia. Tema central de la Biblia. Tema central da Bíblia. Tema central de la Biblia. Conhecido em todo o Evangelho. Conocido por todo el Evangelio. João capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo de número 20, verso 31. Vamos lá. João 20, Aí está. 31. 1, 2, 3, leiam. Ou seja, eu só posso ter a vida eterna quando eu creio que Ele é o Cristo. Eu só tenho vida eterna quando creio que Ele é Jesus, el Cristo. Amém? Quem está aqui nesta tarde que crê que Ele é o Cristo? Por favor, se manifeste. Quem de vocês crê que estão aqui nessa tarde crê que Ele é Jesus, el Cristo? Quantos de vocês? Quero escuchá-los. Amém? Quero mirá-los. Onde estão vocês? João 5,39. Juan 5:39. Isso aqui é muito profundo. Examinar as minhas escrituras. Vamos lá. João 5,39. João 5,39, vai. Juan 5:39. Se complicou a computadora. João 5,39. 1, 2, 3, vai. Aleluia! Examinai as minhas escrituras, Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam. porque elas testificam a respeito de mim. Olha aqui, olha, ó. Mira. Examinar, sabe o que significa examinar no original grego? O que significa escudriñar em el grego? Cavar com profundidade. Ir profundo, rebuscar, Buscar isso, com profundidade. Isso com profundidade. E é tudo que Ele espera de nós. É todo o que Deus espera de nós. Me busque com profundidade. Busque-me a mim com profundidade. Entenderam? 42 de Atos 5:42, capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, verso 42. Ah, isso aqui é maravilhoso. Ah, isso aqui é glorioso, bárbaro, chévere. Capítulo 5 de Atos é um clássico maravilhoso. Capítulo 5 de Atos, verso 42, é um clássico glorioso. 1, 2, 3, vamos? Todos os dias. Todos os dias. Repita, todos os dias. Todos os dias. Semanalmente. Mensalmente. Anualmente.
Todos os dias? Uau, todos os dias. Todos los días. No templo, En el templo de casa em casa. y de casa en casa. Ou de casa, O de casa. Olá. tudo Olá. bem? Olá, como estás? Conhece Jesus ou Cristo? Já escuchado falar de Jesus el Cristo? Não conhece? ¿No conoces? Quer conhecer o caminho da salvação? ¿Quieres conocer el camino de la salvación? Ok, então vou começar a te falar quem é Ok, ele. eu vou começar a Ele é o verdadeiro rei, o verdadeiro ensinar quem profeta. é o verdadeiro rei, Ele é o verdadeiro profeta, sacerdote. o verdadeiro sacerdote. Ok, quer que eu ore por ti? ¿Quieres que ore por Ok, ti? então vou orar por você. Eu vou orar por você agora. Ah, tá, era só para todo mundo saber que é em casa em casa, em casa em casa, em casa De casa em casa, de em casa em casa, em casa em casa, de casa em casa, em casa em casa, em casa em casa, De casa em casa em casa, em casa em casa. Qual a sua casa? Diga, de casa em casa. De casa em casa. E anunciando o quê? Que Jesus é o... Anunciando que Jesus é o Cristo. Muito bem. Vamos lá, terminando. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 22. Concluindo Hechos, capítulo de número 9, verso 22. 22. 9, 22. Hechos de los Apóstoles. Pode ler aqui, vamos lá. 1, Aí 2, dá. 3. 1, 2, 3. Aleluia. Vê que Paulo confundia os sacerdotes, confundia os judeus, declarando que Jesus era o Cristo. Los sacerdotes e os fariseus se quedavam confundidos por la prédica de Pablo que ensinava que Jesus é o Cristo. Atos 17, 3. Ah, Hechos de los Apóstoles 17, verso 3. 17, 3. 1, 7, aí está. 1, 2, 3, pode ler. Aleluia. Veja que é a mesma mensagem, que Jesus é o Cristo. O mensagem é o mesmo, que Jesus é o Cristo. Capítulo 18, versículo 5. Vamos ver o jovem Apolo também. Poderoso em palavras. Vamos ver Capítulo o que ele 18, fala. verso de número 5, o poderoso Apolo. Que mensagem predicava Apolo? Vamos lá. 1, 2, 3. É o 27, é o 27. É o 27. Não, 28. 18, 28. 18, 28. Esse é Paulo. Esse é o Paulão. 18, 28. O verso 28. 18, 28. 28 habla de Apolo. 18, capítulo 18, verso 28. Aí. 1, 2, 3. Quando você vem no versículo 27, você vê que estamos falando de Apolo. O verso de número 27 revela que é Apolo. Vamos lá então, que eu ainda tenho aqui 5 minutos, 7 minutos. 4 e 15, você vai 8 minutos. Vamos lá. Vamos juntos aí. 8 minutos. O que é salvação? O que é a salvação? Capítulo 3, versículo 16 de Juan. Capítulo 3, verso 16 de Juan. Juan 3, Juan. 16. 3,16. 1, 2, 3, pode ler. É o textuário da Bíblia. O texto de ouro de las Sagradas Escrituras. Repita comigo agora, repita comigo. Repita comigo, hable comigo agora. O autor da salvação. O autor da salvação. O autor. Vamos lá. O autor da salvação é Jesus. Não sou eu.
Não sou Joe, né? No soy yo, Não sou Joe. no soy yo. Muito bem, muito bem. El autor de la salvación no soy yo, es Dios. Então veja, o autor da salvação é Deus, não sou eu. Por isso, amou Deus ao mundo. El autor de la salvación es Dios y nos ha probado amando el mundo. O autor da salvação é a graça, não a religião. La gracia es fruto del autor de la salvación, no religión, Que deu o seu Filho unigênito. que ha entregado su unigénito Hijo. O autor da salvação é a fé. La fe también es la autora de la salvación, Não vem por mérito. no es mérito alguno, Veja que é todo aquele que crê. es todo aquel que cree. Está relacionado à fé. Está relacionado a la fe, se relaciona a la fe. É um presente de Deus. Es un regalo de Dios, Não pereça, mas tenha a vida eterna. no que es perecível, pero tenga la vida eterna. Também não é fruto das obras. No es por las obras. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12. 12. Aí já está. 1, 2, 3, pode ler. Aleluia. Aleluia. Está claro que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Isso Sal- é bem claro. Salvação somente nele. Solamente en Ele há salvação. O que a salvação nos traz? Lo que nos traz a salvação? Primeiro, nos liberta de Satanás. Nos libera de Satanás. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 de Juan capítulo 3, verso de número 8. Vamos lá. Vamos para allá. Juan capítulo 3, verso de número 8. Aí já está. Pode ler. 1, 2, Leiam 3. todo. 1, 2, 3. Como nós já falamos aqui, e para isso ele veio para desfazer as obras do diabo. Para isso vino Cristo, para deshacer as obras del diablo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 2, verso de número 15. 14 e 15. 14. 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Aí está. 1, 2, 3, pode ler. Aleluia. 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 15. Ele vem para aniquilar a morte. Ele aniquilou a muerte, la destruyó. Atos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Aí está. 1, 2, 3, pode ler. A tônica desse versículo 38 diz o seguinte: El cerne O núcleo. deste verso 38, el núcleo deste verso é que, e curando a todos os oprimidos do diabo, e sanando a todos os heridos del diablo. quando pregamos Jesus o Cristo, Quando se predica que Jesus é o Cristo, as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, as pessoas que estão opressas por el diablo, que são dignas, que são dignas, vão ser libertas serão libertadas, liberadas pelo poder que há no nome de Jesus. por el poder que há em su nome, el nome de Jesus el Cristo.
Colossenses 1:13, vamos? Colossenses capítulo de número 1, el verso 13. Ainda estamos falando o efeito da salvação nos liberta de Satanás. Estamos hablando de la liberación que hace que en nosotros cuando reconocemos que Jesús es el Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Tá lá. 1, 2, 3, pode ler. Mais uma vez, 1, 2, 3. Então, antes de conhecermos essa verdade, essa revelação, nós andávamos como cegos, numa escuridão. Andávamos como ciegos en la escuridad antes de conocer esta revelación, esta verdad. Mas Ele nos transportou para o reino do Seu Filho e do Seu amor. Mas Ele nos ha transportado para el reino de su Hijo y de su amor. A salvação também nos liberta do problema do pecado. Somos liberados del problema del pecado. Marcos capítulo 10, versículo 45, por favor. Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. 1, 2, 3, vamos? 1, 2, 3, todos lendo. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreu 10, 14. Hebreus 10, verso 14. Hebreus 10. 10. Aí já está. 1, 2, 3. Com uma só oblação, com um só sacrifício, Ele resolveu todo o problema, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com um só ato, com um só sacrifício, de uma vez por todas, perfeito e eterno, Ele solucionou o problema de nós. Eu tenho mais 2 minutos, mas eu preciso perguntar aqui: quem está aqui e sabe que é um dos santificados? Tenho 2 minutos e quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês que acá estão hoje que reconhecem que são de los santificados? Por favor, só os santificados aplaudam o Senhor com alegria. Um aplauso solamente daqueles que se sentem e reconhecem que são santificados. Amém. Que bênção. A bênção? Sim, a bênção da salvação. E eu concluo agora falando sobre a bênção da salvação. Eu hago a conclusão falando de los benefícios de la salvação. João capítulo 19, versículo 30. Juan capítulo de número 19, verso 30. Uau, isso aqui é muito forte. Isto é muito lindo, é forte. 19, 30, vamos lá, eu quero que vocês leiam, vamos lá. 1, 2, 3. Não. Com mais vigor, mais força, vamos. 1, 2, 3. Consumado, repita, consumado. Mais uma vez, consumado. Agora eu vou transferir isso. Eu vou fazer uma transferência de esto para o grego. Para o grego. Significa tetelastai. Significa tetelastai. Repita isso, tetelastai. Repita, tetelastai. Tetelastai. É difícil? 1, 2, 3. Tetelastai. Em el grego. Vamos lá. Tetelastai. Sabe o que significa tetelastai? Sabe o significado de esto? Vou lhe dizer. Não é só consumado és. Não é solamente consumado és. Tetelastai significa está pago
Tetelestai significa que ha sido pagado, muito bem pago, muy bien pago, e não há mais e dívidas. não há mais deuda. Isso é tetelestai. Isso é tetelestai. Uau! Aleluia, uau! Pago, muito bem pago e não há mais dívidas. Pago, totalmente pagado, não há deuda alguma mais. Não há dívida a ser paga. Não há deuda nenhuma mais a pagar. Ele já pagou. Isso é pago. Jesus o Cristo já pagou. Jesus o Cristo já hizo el pago. E pagou muito bem. Foi muito bem pago. E muito bem pago, muito bem pagado. Não há mais dívidas. Não há mais deudas. Eu quero que você diga para quem está próximo a você. Eu quero que você hable para quem está cerca de você. Não há mais dívidas. Não há mais deuda. Não há mais deuda. Diga lá a pessoa aí, não há mais deuda. Você não tem deuda alguma mais. Livres de las deudas. E eu termino aqui pedindo para que você leia comigo. Eu concluo solicitando que você haga a leitura. Falamos das bênçãos da salvação. Hablando de los beneficios de la salvación. 1 Juan, Primeira carta de Juan, capítulo 2, verso de número 2, versículo 20. el verso 20. Capítulo 2, verso 20. 20, aí. 2-0. 2:20. Capítulo 2, verso 20. Vamos lá? 1, 2, 3. Pode ler. Léelo de novo. De novo. Aleluia. Você sabe todas as coisas. Você tem conhecimento de todas as coisas. Não é porque você é um poliglota. Não é porque eres poliglota. Não é porque você tem formação em Harvard. Não é porque você ha sido formado em Harvard. Sabe por que você sabe todas as coisas? Sabe por que tu conhece todas as coisas? Porque você tem a unção dos santos. Porque é você a unção de los santos. Quem entende pode aplaudir ao Senhor. Quem entende, dê um aplauso a nosso Senhor. Versículo 27. El verso 27. 27. 27. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aleluia. Só mais um pouquinho, só mais uma vez. Só mais uma vez. Algo mais. Só mais uma vez. Mais uma vez. Mas com muita força. 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. Jesus não é uma mentira. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Há uma unção fresquinha aqui nesta tarde. 3 dias está sendo liberada uma unção sobre este lugar. Há uma unção fresquinha nesta tarde. Há uma unção refrescante acá nesta tarde. Quem pode sentir esta unção? Quem lo siente? Quem lo siente? Fiquemos em pé. Pongamos-nos parados, de pés. Eu quero que você Eu quero que você
Entenda que nós falamos, Compreenda, entienda que nós falamos sobre 2 temas nesta tarde. que hemos hablado y tocado 2 temas en esta tarde. O primeiro falando sobre Jesus, o Cristo. El primero enseñando que Jesús es el Cristo. Segundo, falando o que é salvação. El segundo tema hablando de lo que es la salvación. 2 temas de fundamental importância na vida dos dignos. 2 temas muy fundamentales en la vida de los dignos. Primeiro, saber exatamente quem é Jesus, o Cristo. Reconocer en primero que Jesús es el Cristo. Não ter dúvidas sobre isso. No tener ninguna duda sobre este tema. Segundo, El segundo punto, saber que a salvação é para mim saber que la salvación es para mí e para minha família. y para mi familia. Aleluya, aleluya, Oh, glória a Deus. aleluya, Aleluia, aleluia. aleluya. Jesus is my life. Jesus in my life. Jesús en mi vida. I have Jesus in my life. I have Jesus in my life. Eu tenho Jesus em minha vida. Jesus está na minha vida. Eu quero que você coloque a sua mão, a mão direita, no coração. Ponga tu mano direita sobre tu pecho, sobre tu coração. Repita a oração comigo agora. Após mim, hable as palavras que eu vou dizer. Como é que vai ser? Eu falo direto? Você fala direto aí. Repita, logo o pastor falar, vocês repitam o que ele vai dizer agora. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra. Guarde o meu coração para que eu compreenda o que tu queres. Estou pronto para fazer a tua obra neste lugar. Tu obra neste lugar. Medellín Medellín será incendiada incendiada com esta revelação com esta revelação que o Senhor que o Senhor está nos dando. está nos dando. Nos dê força Nos dê força para cumprirmos a tua vontade. a tua vontade. Em nome Em nome de Jesus, de Jesus, o Cristo. o Cristo. Quem pode aplaudir ao Senhor? Sai graças.